terrorismo hoje no mundo é um problema que atinge a todos os países, alguns mais, outros menos, mas preocupa o globo terrestre. Noam Chomsky, professor do Instituto Tecnológico de Massachusetts, diz o seguinte: os Estados Unidos são um dos países mais fundamentalistas do mundo. Eu penso que ele tem razão e explico por quê. Os Estados Unidos, assim que se constituíram como país, criaram a presidência imperial. E esta presidência imperial estabeleceu doutrinas para o mundo. 3 delas são fundamentais, porque defendem o terrorismo de Estado. A primeira é a doutrina Monroe, de 1823, quando os Estados Unidos estabelecem a estratégia de que a América Latina é deles. A América para os americanos. Na realidade, esta doutrina vai dizer que os Estados Unidos vão ser um país anticolonialista na América Latina, quando na realidade são colonialistas. Eles tiram a Europa daqui. Os Estados Unidos vão dizer que esta doutrina estabelece a segurança nacional. Não é verdade. Os Estados Unidos vão ocupar a América Latina. Esta doutrina estabelece que não haverá mais intervencionismo. Na realidade, os Estados Unidos vão passar a intervir sistematicamente na América Latina. Portanto, a doutrina Monroe é uma doutrina que vai estabelecer o terror de Estado na América Latina. E esta doutrina será questionada e será vencida a partir da Revolução Cubana de 1959. A outra doutrina é a do Destino Manifesto, de 1832, quando os Estados Unidos dizem que a América é deles, porque Deus deu para eles esta missão. Inclusive, eles vão buscar no Salmo bíblico uma das suas razões, que seria a seguinte: se Deus está contigo, embora caiam 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, tu, porém, não serás atingido. Por quê? Porque tu és o povo eleito, escolhido por Deus, para levar a civilização aos bárbaros. Tu faz história, eles carecem dela. Portanto, a América para os Estados Unidos. Noam Chomsky lembra que uma lápide em Boston estava escrito o seguinte nela: aqui jaz uma indígena Wampanoag, que cedeu suas terras para que esta grande nação pudesse crescer. Isto é o Destino Manifesto. É o povo que se julga eleito. E a terceira doutrina é a do pan-americanismo, de 1889, denunciada por José Martí, quando, a partir de um congresso em Washington, os Estados Unidos saem da guerra civil e o norte industrializado vende o sul agrário, e este norte industrializado, que é monopólico, vai ocupar a América Latina para vender os seus produtos. É a busca do mercado. E claro, e no início do século XX temos lá a diplomacia do dólar, do Big Stick. Enfim, os Estados Unidos então estabelecem políticas de terror de Estado para ocupar a América Latina e posteriormente ocupar o mundo. Quem é o instrutor deste terror de Estado? Eu diria, em primeiro lugar, a Casa Branca, porque ali está a presidência imperial e é ela que declara as guerras. Eu diria o Departamento de Estado, porque ele estabelece políticas intervencionistas onde ocupar o mundo. E eu diria o Pentágono, que é a máquina de guerra, aquele que invade os países. E claro, os Estados Unidos, então, estimulam também os seus estados clientes a praticarem o terror em algumas regiões, para que Washington leve vantagem. Aí, Noam Chomsky vai classificar 2 tipos de terror: o benigno e o construtivo. O que é o terror benigno? É aquele que os Estados Unidos permitem aos seus estados clientes que lutam contra o comunismo internacional ou contra movimentos progressistas.
E o terror construtivo é aquele que os Estados Unidos permitem aos seus estados clientes para que eles ampliem as áreas globais e permitam que os investimentos estadunidenses ocorram naquelas regiões. Bom, diante deste quadro da origem do terror de Estado, nós temos que ter uma consciência muito arguta em relação a isso. Por quê? Porque a luta contra o terror não se dá por meio de uma declaração de guerra ao terrorismo. Caso se adote essa estratégia, se estará empreendendo ações massivas de terrorismo internacional. Aliás, foi o que fez George W. Bush depois do 11 de setembro de 2001. A luta contra o terror internacional passa por um mundo onde haja justiça, política social, igualdade econômica e o fim da repressão. Não tem outro caminho. Com o 11 de setembro, todos os sistemas de poder do mundo ganharam e se aproveitaram do acontecido para incrementar a violência e a repressão contra as minorias. Foi o que aconteceu na Rússia com a Chechênia, foi o que aconteceu em Israel com Cisjordânia e Gaza, foi o que aconteceu na Indonésia com a SEC, foi o que aconteceu na China com a região ocidental, foi o que aconteceu em grande parte dos governos mundiais para controlar as suas populações. Inclusive nos Estados Unidos com o ato patriota, que vai acabar com o habeas corpus e com a inviolabilidade das correspondências. Agora, temos 3 tipos de terrorismo que se pratica no mundo. O de Estado, quando é o Estado que chama a si o direito de praticar o terror. O intergovernamental, quando são associações, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que bombardeia países. E o de grupo, quando são grupos que se juntam para enfrentar o terror de Estado. Lembro uma coisa muito importante: o terror de grupo, como o do Al-Qaeda, surge para enfrentar sempre o terror de Estado. Na realidade, quando se fala em terrorismo hoje no mundo, logo aparece o Oriente Médio. Os Estados Unidos passaram a ter interesse no Oriente Médio por causa do seu petróleo. Se esta região produzisse bananas, não haveria problema nenhum. Por que os Estados Unidos querem controlar o petróleo do Oriente Médio? Primeiro, para fazer o seu processo industrial avançar. E segundo, para eles controlarem outras regiões que necessitam desse petróleo, como a Europa. Cabe lembrar que depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos obrigaram tanto a Europa quanto o Japão a sair do consumo do carvão energético e ir para o petróleo. Por quê? Dizia lá George Kennan: quem controla o petróleo do Oriente Médio tem o poder de veto. Pois bem, este controle dos Estados Unidos sobre o Oriente Médio e essa dominação sobre a região vai fazer com que os Estados Unidos lutem no Oriente Médio contra 2 coisas que são fundamentais: o nacionalismo e o laicismo. E claro, os Estados Unidos estimulam os grupos internos e os Estados Unidos, desde fora, tentam combater essas 2 ideologias, essas 2 visões, nacionalismo e laicismo. Se nós pegarmos, por exemplo, Gamal Abdel Nasser, no Egito, foi um nacionalista laico? Se nós pegarmos Mohammad Mossadegh, no Irã, foi um nacionalista laico? Se nós pegarmos o Iraque, ele teve uma tradição de nacionalismo laico por mais de um século. E esse nacionalismo fracassou exatamente por conta disso. Grupos internos e grupos externos. Os Estados Unidos, o que fizeram então para combater este nacionalismo? Aliaram-se a um Estado fundamentalista islâmico, a Arábia Saudita. E fizeram esta aliança com este país antes de fazer mais tarde a sua aliança com Israel. E desde a Arábia Saudita, os Estados Unidos passaram a atacar os demais países da região. Diante disto,
o que vai ocorrer? Vão surgir grupos fundamentalistas islâmicos. Inclusive, alguns deles são até estimulados e criados pelos próprios Estados Unidos. Se nós observarmos, os Estados Unidos, por exemplo, apoiaram grupos fundamentalistas no Paquistão, apoiaram grupos fundamentalistas no Afeganistão, e tudo isso foi exatamente por conta da dominação do petróleo. Osama Bin Laden é uma criação dos Estados Unidos. A Al-Qaeda é uma criação dos Estados Unidos, que interessava quando eles estavam no Afeganistão para lutar contra a União Soviética. Depois, o feitiço virou contra o feiticeiro. Se nós pegarmos o governo do Talibã no Afeganistão, em 1996, é apoiado pelos Estados Unidos. Depois, eles se voltam contra os Estados Unidos. Portanto, é bom que fique bem claro que os Estados Unidos hoje não combatem o terrorismo internacional. Os Estados Unidos são a fonte do terrorismo internacional. Por isso, Noam Chomsky tem toda a razão quando diz que Washington é a capital mundial do terror de Estado.